Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e lhe disse-lhe: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede-me de beber, a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceste o dom de Deus, e quem é que te diz, dar-me de beber, tu lhe pediria, e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Hoje, pois, tem água viva. E és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dos seus filhos e os seus gados? Jesus respondeu e lhe disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que solta para a vida eterna. Do versículo 4, a palavra de Deus diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria, porque em Samaria havia alguém, uma mulher que precisaria ouvir a palavra de Deus. E eu falo para você nesta noite, foi necessário que você viesse aqui, porque Deus, Ele tem uma palavra para o teu coração. Aquela mulher, ela tinha uma amargura dentro do teu coração que vinha de décadas, né? Ela tinha um rancor, ela tinha um ódio, ela tinha uma ferida incurável dentro da sua alma, dentro do teu coração. Eu não sei como está o teu coração nesta noite, eu não sei como está a tua vida nesta noite, mas o Senhor Jesus nesta noite, Ele vem falar para você que hoje Ele vai curar esta ferida dentro do teu coração. Hoje o Senhor, Ele vai te libertar dessa doença, dessa enfermidade a qual você tem vivido há muito tempo, a qual você muitas das vezes pensou em desistir e não tinha mais força, e hoje você veio aqui porque o Senhor te trouxe para que você viesse ouvir esta palavra. E Jesus, Ele tinha que passar em Samaria, porque Ele tinha que evangelizar uma mulher para curar uma ferida de décadas no coração daquela mulher. A palavra de Deus diz que os judeus não se comunicavam com o samaritano. Era uma briga, muito tempos atrás, ao qual o povo de Israel foram levados a cativo, quando o reinado de Israel era reinado por Oséias, muito tempos atrás, ao qual o povo viveu numa desobediência, e Deus permitiu que o povo fosse lá exilado, levado a cativo, e lá foi uma mistura de gente, e daquela década para cá, os judeus não se comunicavam de maneira nenhuma com o samaritano. Meu irmão, eu não sei quanto tempo você tem sofrido, eu não sei quanto tempo você tem angústia, eu não sei qual é o tempo da sua aflição, eu não sei qual é o tempo da sua dor, mas Jesus, Ele conhece todo o seu sofrimento, e hoje é noite de cura para o seu interior. Jesus, Ele falou para o seu discípulo que era necessário que ele passasse por Samaria, porque ele deixou a Judéia, ele foi para a Galiléia, e a palavra de Deus diz que havia dois caminhos para que Jesus, Ele ia para um determinado lugar dele, mas ele escolheu passar por Samaria. Ele sabia que em Samaria haveria uma mulher que precisaria de cura, havia uma mulher que precisaria de uma palavra, haveria uma mulher que precisaria receber o Evangelho de Cristo, havia uma mulher que precisaria se converter. E a palavra de Deus diz que Jesus, Ele
quando ele fala para os seus discípulos: deixamos a Judéia, vamos para a Galileia, mas é necessário que eu passe em Samaria, porque lá eu tenho que fazer algo, a qual tem uma pessoa que precisa de uma cura, precisa de uma libertação. E hoje, meu irmão, você veio aqui para receber aquilo que Deus, Ele tem para a sua vida. A palavra de Deus diz que Jesus, quando Ele chega naquela cidade, Ele para perto de um poço, e Ele fala para os seus discípulos para que eles vão até a cidade para comprar alimento. Mas que nada, meu irmão. Jesus, Ele queria um particular com aquela mulher. E Jesus hoje, Ele quer um particular contigo. Por isso que foi necessário você estar aqui esta noite. Porque não adianta o pastor te visitar, não adianta a irmã ir na sua casa, não adianta o grupo orar por você. O que adianta é você ter um encontro verdadeiramente com Jesus. E Jesus, Ele queria ter um encontro verdadeiro com aquela mulher, porque o que aquela mulher estava vivendo era algo que afligia o seu coração, era algo que afligia a sua mente, era algo que ela não poderia mais estar suportando toda aquela dor, todo aquele sofrimento, porque a palavra de Deus diz que aquela mulher, ela foi até aquele local na hora sexta. E pelos estudos, quando você começa a ler, o horário se dá por volta de meio-dia, e é um horário ao qual meio-dia muita gente está fazendo almoço, ou você está almoçando, você está na sua casa, porque o sol está muito quente. E aquela mulher, ela sabia que naquele momento, naquela hora, não tinha ninguém lá, porque ela poderia ir naquele lugar. Porque aquela mulher, ela tinha uma ferida no seu coração, ela tinha uma vida impura, a qual ninguém se importava pela dor daquela mulher. Ninguém se importava com a vida daquela mulher. Mas eu venho falar para você nesta noite, meu irmão, o Senhor Jesus, e Ele se importa por você. O Senhor Jesus, Ele sabe da sua dor, da sua dificuldade. Por isso que você está aqui hoje para ouvir esta palavra. Por isso que Ele te trouxe aqui hoje, para que toda a amargura do teu coração, para que toda ferida venha a ser curada. E aquela mulher, ela chega por volta de meio-dia naquele local para pegar água. E Jesus estava lá sentado de boa, esperando aquela mulher vir. E Jesus falou para os seus discípulos: vai para a cidade comprar comida. Porque Jesus queria ter um particular com aquela mulher. Meu irmão, tem situação na nossa vida que é só você e Deus. É só você e Jesus. E às vezes nós não entendemos isso. Às vezes, meu irmão, tem luta que nós vamos passar. Não adianta a pastora Alessandra orar, não adianta o pastor Wagner orar, não adianta a pastora Delma interceder, não adianta o pastor Paulo César jejuar. A luta é você e Deus. Deus, muitas das vezes, Jesus, Ele quer tratar com você, porque não adiantava os discípulos estar ali com Jesus, porque os discípulos eles iam começar a querer questionar a Jesus. Mas mestre, por que o Senhor está falando com essa mulher? Mestre, por que o Senhor está falando com ela? Sabe que os judeus não se dão com o samaritano? Essa mulher é uma mulher impura, essa mulher é uma mulher pecadora, e haveria vários questionamentos. E Jesus não teria um relacionamento, um encontro naquele momento com aquela mulher. Por isso que Ele fala para os seus discípulos: vá, porque eu preciso ficar sozinho com ela. E Jesus fala contigo nesta noite: eu preciso ficar sozinho contigo, para que o que você tem, eu venha te curar nesta noite. E quando aquela mulher chega perto daquele poço, Jesus vira para aquela mulher e fala: mulher, me dá de beber, me dá um pouco desta água. E aquela mulher logo, com o seu ar de autoritária, né? Ela logo questiona Jesus. O Senhor sabe muito bem, vou falar com as minhas palavras, que você é homem, não pode estar falando com uma mulher numa hora dessa. Quem é você para me pedir água? Eu nem te conheço, não sei nem de onde você veio, eu não sei nem quem você é. Aquela mulher poderia estar falando muito bem assim, né? Não está escrito, mas eu creio, né? Com os meus entendimentos, eu creio que ela poderia ter falado isso. Como é que você vem a falar até a mim, sabendo que sou mulher samaritana, sendo você judeus, sabendo que nós não se comunicamos, nós não se damos bem?
Mas Jesus, Ele se importa com você, meu irmão. O evangelismo, missão é isso, é se importar com as pessoas, é resolver os problemas da pessoa, é lutar com as pessoas, é viver aquilo que as pessoas estão vivendo. É isso que é missão, é isso que é evangelho, meu irmão. É isso que é chamado, e é isso que é amor. Porque quando você tem um chamado, se você não tem amor, você viu o que aconteceu aqui com a peça dos jovens? Não adianta você ter chamado se você não tem amor, se você não se importar pelas almas, pelas vidas. E eu creio que se os discípulos estivessem ali naquele momento com Jesus, ele não teria o mesmo amor que Jesus teve pelaquela mulher. Eles não iam se importar com a vida, com a situação daquela mulher. E Jesus pede água para aquela mulher, de uma forma a qual ele deixou ela por cima. E ela questiona Jesus: como tendo tu, judeus, sabendo que eu sou uma mulher samaritana, me pede-me de beber? E Jesus vira e fala para ela: mulher, se tu soubesse quem está falando contigo. E muitas das vezes, meu irmão, o Senhor Jesus, Ele está falando nos nossos corações, e nós não estamos entendendo, porque estamos com os nossos corações duros, estamos com os nossos corações com feridas, estamos com as nossas mentes fechadas, estamos num foco sem direção, sem saber para onde nós vamos. E muitas vezes Jesus está falando conosco, nos dando a oportunidade, e nós não estamos entendendo nada. E Jesus vira para aquela mulher: mulher, se tu soubesse quem está te pedindo água, se você soubesse quem está aqui agora conversando contigo. E muitas vezes Jesus, ele fala assim para nós, e a gente não entendemos, porque estamos com os nossos coração com ferida, e aquela mulher estava com o seu coração com uma ferida, a qual ela não sabia o porquê, mas por causa das suas gerações, por causa do passado, aquilo que vem trazendo lá de trás. E muitas das vezes, meu irmão, tem ferida dentro do nosso coração, que está arraigado muito tempo, muito tempo, feridas que não foram curadas. Você veio para a igreja, você aceitou a Jesus, você faz parte do ministério, você está no evangelho, mas a ferida ainda está no seu coração. E aquela mulher estava com uma ferida muito grande, arraigada no seu coração, a qual ela não sabia nem o porquê, mas ela entendia que ela não poderia se comunicar com os judeus, porque os judeus não prestavam. Mas Jesus foi mostrar para ela naquele dia que Ele era o Mestre, que Ele era o Salvador, que Ele era que curava todas as feridas. E Jesus vem falar para você nesta noite que Ele vai curar a ferida da tua alma, Ele vai curar a ferida do teu coração. Abra as portas da sua mente, abra a porta do teu coração, porque Jesus nesta noite, Ele quer entrar, Ele quer fazer morada dentro de você, meu irmão. Jesus, Ele quer fazer missão na sua vida. E Jesus fala para aquela mulher: mulher, se tu soubesse quem está te pedindo água. E lá no capítulo 9, a mulher fala assim, ó: e disse, pois, a mulher samaritana, como eu acabei de falar, no 10, Jesus respondeu e disse: se tu conheceste o dom de Deus, e a quem te pede, dar-de-me beber, e lhe pediria, e ele daria água viva. E disse a mulher: Senhor, tu não tem como tirar, e o poço é fundo, onde pois tem água viva? Aquela mulher, ela começa a indagar a Jesus: Jesus, o poço é fundo, tu não tem como tirar, quem vai pegar água para você? E ela fala assim: és tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço a beber, ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? E respondeu-lhe Jesus e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que solta para a vida eterna. E disse a mulher: Senhor, dá-me de beber desta água, para que não mais tenha sede, e não venha mais aqui tirar. Quando eu li essa passagem, eu entendi que aquela mulher não estava entendendo nada.
E muitas vezes nós se colocamos no lugar daquela mulher. Nós não estamos entendendo nada sobre o Evangelho. Porque aquela mulher, ela achou que ela provaria daquela água, beberia daquela água, e não precisaria mais beber água, que ela não teria mais sede. O que nós pensamos? Vou aceitar a Jesus, vou para a igreja no domingo, a semana toda eu vou viver a minha vida, e não preciso mais de nada, estou numa boa com o Pai. Mas Jesus mostrou para aquela mulher que não era dessa forma, que Ele queria trabalhar na vida dela. E Jesus, Ele tem mostrado para cada um de nós que não é desta forma como nós vivemos, que Ele quer trabalhar em nossas vidas. Ele fala para nós que tem que ter mudança, meu irmão, tem que ter atitude. Ele mostrou para aquela mulher que ela deveria curar aquela ferida de dentro do teu coração, que ela teria que mudar o seu pensamento, que ela teria que mudar o seu modo de agir, que ela teria que fazer algo diferente, para que verdadeiramente ela não precisaria mais de beber água alguma, porque ela ia entender que a água que Jesus iria te dar, correria nela uma fonte inesgotável. E que fonte é essa, pastor Paulo César? A fonte do amor. Ela ia se importar mais com as pessoas, ela ia ter a convicção, a certeza que a vida que ela levava não era uma vida certa, que ela tinha que viver uma vida de santidade, que ela tinha que ter um compromisso com a palavra de Deus. E essa forma que Jesus, Ele quer falar com cada um de nós nesta noite. Não adianta nós só aceitar a Jesus, não adianta nós vir só para o culto dia de domingo, se nós não tivermos amor pelas vidas, se nós não se importar com as almas, se nós verdadeiramente não assumimos o ID do Senhor, e de por todo mundo, pregar e anunciar o Evangelho a toda a criatura, se importar com as almas que estão perdidas lá fora. É isso que o missionário, é isso que o Evangelho, ele faz, meu irmão. Ele busca, ele ora, ele jejua, ele luta, ele se importa. E aquilo que é ferida no seu coração, quando ele passa a experimentar Jesus na tua vida, tudo aquilo fica para trás. E Jesus quis mostrar para aquela mulher que era desta forma que ela tinha que entender, que não bastava só ela beber daquela água, mas ela tinha que ter mudança de vida, ela tinha que ter mudança de caráter, porque a palavra de Deus diz que aquela mulher, ela foi casada por 5 vezes, e estava casada pela 6ª, e Jesus falou para ela, vai lá e chama seu marido, porque esse que está contigo também ainda não é seu. E ela vira e fala para Jesus, ela começa a entender toda a história daquele momento, porque ela começa a entender que Jesus verdadeiramente era o Messias que ia de vir. Ela começa a entender que ali o papo começou a mudar, ela começou já a ter a convicção com quem ela estava falando, porque Jesus revelou a verdade para ela. Jesus estava curando a ferida dentro do seu coração, e Jesus estava mudando o caráter daquela mulher, e Jesus estava fazendo um trabalho por completo, porque Jesus, quando Ele falou para os seus discípulos, é necessário que nós passamos em Samaria, porque em Samaria há uma mulher que precisa de conversão para a sua vida. Em Samaria precisa ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus fala que através daquela mulher, quando aquela mulher verdadeiramente ela teve um encontro com Jesus, quando ela entendeu quem era que estava falando com ela, quando ela soube verdadeiramente que o Senhor Jesus ia curar o seu coração, ia curar a sua alma, ia curar o seu interior, quando ela entendeu, ela foi imediatamente e anunciou o Evangelho lá na sua cidade. Ela falou, venham todos depressa, porque o Messias está a posto, porque hoje eu falei com ele, verdadeiramente a salvação chegou em Samaria. E verdadeiramente, Senhor Jesus, Ele está curando a sua alma, o seu coração nesta noite. Porque você veio aqui, igreja, para receber esta palavra do Senhor. Você se dispôs a estar aqui esta noite e entender
que verdadeiramente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele veio para mudar vidas, ele veio para transformar vida, ele veio para mudar a sua história, porque vivíamos uma vida de pecado, vivíamos uma vida sem direção, e hoje nós entendemos, porque nós bebemos a água viva que é Jesus. Nós entendemos que Jesus, ele tem que fazer parte das nossas vidas, meu irmão. Nós entendemos que nós temos um chamado, nós entendemos que nós temos um amor incondicional, um amor ao qual Jesus, ele coloca em cada coração. Cada um tem um modo de amar, cada um tem a sua maneira de se preocupar com as pessoas, mas é esse o entendimento do chamado a qual nós temos que ter, a qual cada um tem que levar para a sua vida, e entender que a vida do seu irmão, ela é tão preciosa como a sua, que você venha entender que a dor que seu irmão está passando, você vai passar com ele, e ele vai entender que Jesus, ele é especial, porque ele que vai mudar a nossa situação, ele que vai mudar a nossa história, porque devemos confiar em Jesus. E aquela mulher, ela entendeu que ela não teria somente que beber daquela água, porque se ela bebesse daquela água, meu irmão, ela ia virar um crente domingueiro, de segunda a sexta ela viveria uma vida normal, e no domingo ela vinha para a igreja, e Jesus quis mostrar para ela que não era dessa forma, que era mais do que isso que ele queria oferecer para ela. E Jesus nesta noite, meu irmão, ele vem falar para mim, vem falar para você, que ele quer nos mostrar um evangelho verdadeiro, um evangelho com um manual de instrução, a qual foi nos ensinado aqui, santidade, amor, tudo aquilo que estava naquele manual, a qual aquela jovem não se importou, porque ela só queria se preocupar com o quê? Com o chamado. Eu tenho um chamado para líder, eu tenho um chamado para missionário, eu tenho um chamado para ser um músico, mas se eu não tiver o amor naquilo que eu estou fazendo, meu irmão, se eu não subir ali com amor para tocar, não adianta nada. Se eu não pegar o meu liderado, aquilo que Deus colocou na minha mão, e se eu não tiver amor, não vai adiantar nada. Meu irmão, sem amor, nada vai funcionar na tua vida. E a missão é isso, tu tem que ter amor pelo próximo. Porque é difícil, meu irmão, você amar o próximo. Ainda mais quando tu está ali lutando, tu está ali se preocupando, e você está vendo que aquela vida não quer nada, que aquela alma não quer nada, e você da mesma forma está ali lutando, cansado, buscando, mas é esse o amor que o Senhor, que Ele coloca em nossos corações, um amor incondicional, é este amor que o Senhor Jesus teve pelaquela mulher. Por isso que Ele fala para os discípulos, não importa que o caminho para a Judeia, para a Galileia, e agora eu não lembro para onde ele estava indo, não importa se o caminho que ele estava percorrendo, se ia demorar mais, porque como eu falei, ele tinha 2 caminhos, para ir até a Galileia. Meu irmão, você teve todas as escolhas do mundo, você teve todas as escolhas do mundo para estar em todos os lugares do mundo hoje, mas você escolheu estar aqui, você escolheu estar aqui, para ouvir Jesus falar contigo, e Jesus, ele não se importou, que se a viagem ia durar mais tempo, mas mesmo assim ele foi a Samaria, porque lá tinha uma mulher que precisaria ouvir a palavra de Deus. Meu irmão, uma vez tem um vizinho seu, tem um colega de trabalho, tem um parente teu, um amigo de faculdade, de escola, tem alguém que está precisando ouvir a palavra de Deus através da sua boca, e você tem se calado, e não tem deixado o Senhor Jesus te usar. Então, em nome de Jesus, nesta noite, que tu venha receber esta palavra com amor no seu coração, e verdadeiramente tomar o ídolo do Senhor, e fazer missão por esse Rio de Janeiro. Não precisa ir muito longe,
Meu irmão, se você fizer missão na sua rua, já é o suficiente. Se você fizer missão na sua família, na sua casa, já é o bastante. Porque às vezes nós pensamos que missão é ganhar o mundo, é ganhar os países. Mas cada um tem um chamado, meu irmão. Cada um tem um chamado. E o teu chamado é no seu bairro, é na sua casa, é na sua família. Que você venha receber esta palavra, a qual Deus colocou no meu coração para trazer na tua vida esta noite. E entender que se o seu chamado não tiver amor, nada vai adiantar. Aquela mulher, ela entendeu. E toda a cidade pôde ver o que o Senhor Jesus fez na vida daquela mulher, que transformou a sua vida, transformou a sua história. Porque o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, ele é isso, ele é transformador. Ele muda, né, a história, ele muda o cativeiro, ele muda a situação, a qual às vezes nós não entendemos. Às vezes nós questionamos a Deus. Aquela mulher estava cheia de questionamento com Jesus. Não pode falar comigo? Eu sou mulher, você é homem. Tu sabe que eu sou uma mulher casada? E ela estava crente que estava enganando Jesus, cheia de autoridade. E Jesus já conhecia a história dela. Ela, como pode você ser homem, vir falar com uma mulher? Não tem como uma hora dessa. Jesus já conhecia a história daquela mulher há muito tempo. Meu irmão, Jesus já conhece a minha história, já conhece a tua história há muito tempo, meu irmão. Não tem como nós enganarmos a Jesus. E aquela mulher entendeu que verdadeiramente ele era o Messias, que era o que há de vir. Sabia que Jesus poderia transformar a tua vida, quando ela entendeu e bebeu daquela água, a qual transformou verdadeiramente.